ouvinte do programa Gente que Fala, ouvinte, espectador, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelas imagens nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados, um número de WhatsApp à disposição para as suas mensagens, 97335-0038, 97335-0038. E para você que nos acompanha pelas redes sociais, as mensagens também podem ser enviadas pelo Instagram ou pelo Facebook. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados de hoje, iniciando a semana, nesta edição do Gente que Fala. O deputado estadual Manuel Barbosa do Nascimento, é o tenente Nascimento do PSL. Seja bem-vindo, deputado. Olá, pessoal, boa tarde. Já é boa tarde, né, a todos vocês. Sim. Mauro, Andréia, Fabrício, estamos aqui no Gente que Fala, para, mais uma vez, aos debates importantes que estão nos acontecimentos atuais. Boa tarde a todos. Também presente aqui na nossa sala de videoconferência, para a nossa análise, para os nossos debates, o empresário André Matarazzo. André, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Bom dia, Mauro. Boa tarde a todos vocês, ao Fabrício, ao Nascimento, ao deputado, né? Prazer em estar com vocês aqui na Rádio Trianon, nesse programa tão tradicional e tão prestigiado que é o Gente que Fala. Muito obrigado, André. Também conosco Fabrício Pieroni, procurador de Estado, presidente da Associação dos Procuradores de Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, procurador Fabrício. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, André. Boa tarde, deputado Tenente Nascimento. É um grande prazer estar aqui discutindo os principais temas do Brasil hoje. Sim, então vamos lá para o nosso primeiro tema, para a nossa análise, para o nosso debate. O presidente Jair Bolsonaro participou no domingo de um ato em Brasília que pedia a intervenção militar, o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e a deposição dos governadores. O evento estava lotado e repercutiu em outras cidades, impulsionado pelos protestos que, na véspera, pediam o fim das quarentenas impostas em alguns estados por causa da pandemia do Covid-19. O Brasil tem hoje, pelos dados do Ministério da Saúde, mais de 40 mil infectados e 2.500 mortos pela doença. Tenente Nascimento, deputado Tenente Nascimento, sua avaliação sobre esse episódio de ontem em relação à presença do presidente Jair Bolsonaro nessas manifestações antidemocráticas diante do QG das Forças Armadas em Brasília. Quais os desdobramentos que isso deve ter? Mauro, e a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, nós queremos ressaltar que ontem foi que dia mesmo? Dia 19 é dia do... Dia do Exército. Dia do Exército, exatamente. É um ato cívico que é comemorado todos os anos. Eu, como militar, por exemplo, logicamente, só faltou colocar a farda, mas a gente relembrar o nosso tempo de caserna é muito importante. Então, um ato cívico que estava no esquecimento. O Exército, dia do Exército, o Exército, por causa da ditadura militar, aquela coisa toda, foi colocado um pouco assim, não tinha mais as comemorações. Então, era um domingo e um dia do Exército. Então, foi feito algumas postagens comemorando o dia do Exército. Eu mesmo fiz algumas postagens homenageando o dia do Exército, nosso valoroso Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. E o presidente, ele tem falado já ao longo, desde o início da pandemia, que devemos ter um confinamento vertical, né? Algumas ações deverão ser feitas a esse respeito, alguns serviços essenciais. Então, ele tem feito desde o início, não foi agora, que o povo vai lá na frente, foi cumprimentar o povo e foi fazer uma ação cívica também. É lógico, hoje nós estamos aí lutando contra o mal, lutando contra o mal que tem assolado o nosso país, tem assolado o mundo inteiro. E nós o presidente tem feito ações importantes para combater
ele tem se desdobrado, ele tem mandado para os estados. Nós já temos mais de 3.500.000 pessoas que receberam aquela condição dos R$ 600.000. É lógico que ela vai se propagar. Deputado. R$ 600, desculpe. R$ 600. E é lógico que vai se propagar. Nós temos que fazer o confinamento, ver as medidas protetivas, as medidas que estão sendo designadas pelo Ministério da Saúde. E ontem, mais uma vez, ele foi e estava lá, um grupo de pessoas que queriam, logicamente, cumprimentar o Bolsonaro. Então, Posso? Pode. Não, eu já lhe dou a parte, André, já lhe dou a parte. Só vou concluir esse finalzinho, já lhe dou a parte. E no meio desses movimentos, existe esse pessoal, o AI-5, nós queremos tirar a ditadura. Não podemos, por causa de algumas pessoas que estavam naquele meio, dizer, não, ele foi contra a democracia. Pode, Andréa, com você, André. Bom, eu acho que esse período, eu acho que tudo no Brasil tem virado a favor ou contra. E o que a gente está vendo são pessoas que não têm nada a ver com os temas discutindo alguns temas. Então, por exemplo, se discute que remédio deve se dar para o pessoal que está doente, que está com Covid-19, como se fosse torcida de futebol, como se fosse aspirina. Quem tem que decidir isso são médicos. Médicos é que sabem como é que tratam um paciente. Eu, quando estou doente, eu não vou na igreja perguntar para o padre que remédio eu tomo e nem vou na oficina mecânica perguntar para o mecânico se o remédio A ou B é bom. Então, essa é uma discussão também que não faz sentido. Essa coisa do isolamento, eu acho que isso é uma definição que tem no mundo todo se tomou essa medida, é recomendável, os médicos recomendam. Países que não fizeram, a minha querida Itália, por exemplo, onde o prefeito de Milão desdenhou da pandemia no começo, virou o que virou. Ele mesmo veio a público se desculpar. Aqui, eu acho que o presidente da República, nesse caso, o Nascimento falou que ele tem feito várias coisas para a pandemia, e tem a ajuda do governo federal, etc., está acontecendo, tem várias ações, mas todas elas desaparecem porque ele fica fazendo essa picuinha de sair na rua e agora ele toda vez a mesma coisa, coça o nariz e depois cumprimenta os outros, que é para fazer aquela coisa do pouco caso com relação à pandemia. Para que fazer isso? O governo dele estava tratando ou está tratando a coisa direito. Está tratando, o Ministério da Saúde está fazendo um bom trabalho. Fazendo um excelente trabalho. E não é ministro A ou ministro B, o Ministério. Não, a questão do ministro Então, não tem. O ministro, você não pode ter um ministro. Eu, por exemplo, eu não teria um diretor na minha empresa que fala mal de mim. Eu colocaria para correr rapidamente e põe outro. Você já foi secretário, ocupou importantes cargos públicos e sempre tem que estar alinhado contigo, né? Com o chefe, você tem que estar alinhado. Então, eu acho que o presidente está errando desnecessariamente, dando tiro no pé dele mesmo, porque, se um lado o governo dele vai na direção certa, ele está fazendo essa coisa de ir no meio dos lugares, então ele vai entrar na padaria, come na padaria, está proibido comer dentro de restaurante. Ele é o presidente da República. Eu acho que o presidente Bolsonaro ainda não tem a real dimensão do tamanho da cadeira que ele está. Então, ontem, ir a uma manifestação, concluindo, eu acho também Dia do Exército, maravilha, tem que ser comemorado, como é comemorado o dia de tudo. Agora, você não pode subir num palanque e, tendo faixas de AI-5, ele, que é o principal defensor, tem que ser da Constituição, não repudiar aquilo. Ele tinha que falar que não estava de acordo com aquilo. Você não pode estar de acordo, o presidente da República, com alguma coisa que agride eu não acredito que ele nem se deu conta daquelas ações que estavam ali. Acho que pode ter passado meio batido. Exatamente. Não se deu conta, tem faixas de apoio. É presidente da República, ele tem que ouvir a assessoria dele e tem que ir pelo faro dele, mas tem que ouvir. Ele não é um cidadão comum mais.
E não é bacana isso, achar que vai se comportar como um cidadão comum na presidência da República, Sim. porque não pode ser. Então é isso, eu acho que ele errou, tem errado não na condução do coronavírus, é interessante, ele tem errado no comportamento dele. A sua opinião já é positiva, né? Deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui o procurador Fabrício Pieroni. Eu concordo. Procurador, a sua avaliação, ontem, Dia do Exército, as comemorações são evidentemente importantes, mas aquele ato era um ato antidemocrático. Pessoas ali falando em AI-5, falando em intervenção militar. O presidente falou em democracia, sim, mas ele não condenou esses pedidos de AI-5, por exemplo, que impedem manifestações. O que as pessoas estavam fazendo lá? Se manifestando. Exatamente. Ontem é o Dia do Exército, tem que ser comemorado, mas as comemorações do Dia do Exército devem se dar institucionalmente, né? Nós estamos vivendo uma grave crise de saúde pública, uma crise humanitária, né? 2.500 brasileiros morreram, né? Mais de 200 mil pessoas morreram no mundo. A OMS fala em isolamento social. O nosso presidente da República vai no meio de uma manifestação, dá a mão para o público e tal. Ele pode ter a opinião pessoal dele nesse sentido, mas como a Andrea disse, nesse caso eu prefiro ficar com os médicos, né? E nesse momento em que todo o esforço do Brasil deve estar voltado para a gente superar essa crise humanitária e também essa crise financeira que nós vamos viver. Claro. Exatamente. Se todo o esforço nosso hoje deveria estar voltado para isso, o esforço inclusive do presidente da República, né? Nós estamos agora discutindo uma eventual ruptura institucional. E falar em fechamento de Congresso Nacional, falar em fechamento do Supremo Tribunal Federal, falar em AI-5, eu concordo. Não existe, pode ser os malucos, Fabrício. pode ser os malucos. Isso é pontual, uma pessoa que botou disse. a faixa lá, não existe. Mas eu acho que o lado bom disso é que o próprio Exército se manifestou, todos os militares, que isso não faz o menor sentido e não tem nada. Eu acho até bom porque não existe dentro da instituição. Ter comemoração popular no Dia do Exército, ótimo, não tem problema. Agora, nunca, exatamente, não existe, dentro do Exército golpe, não existe. Não tem cabelo. Eu vivi dentro do quartel na ditadura militar. Eu não podia votar. Eu era militar e não podia votar. Eu não tinha direito ao voto. Você acha que os militares, né, as praças, estariam felizes com uma ação como essa? Isso é algumas ações pontuais tentando realmente causar problemas na dinâmica no governo Bolsonaro. Não existe isso. Respeitamos a democracia, ele respeita sim. Ele falou hoje, inclusive. Mas eu gostaria de ouvir do presidente da República o repúdio a esses atos. Isso. Ele falou hoje. Eu gostaria. Ele já falou hoje. Hoje, na entrevista da manhã, ele já falou. Nós respeitamos o Supremo Tribunal Federal, respeitamos o Congresso Nacional, e em nenhum momento eu disse que não respeitaria a democracia. Ele falou hoje. Ele poderia tomar um pouco mais de cuidado, que eu falo, se ele seguir os ritos da presidência, não vai dar tanto tiro no pé e criar tanta confusão, né, para o próprio governo dele. Deixa eu só concluir aqui. Por consequência, para nós. Concluir com o procurador Fabrício, para a gente passar para o próximo tema. Procurador, os desdobramentos disso em relação à polarização. Isso cada vez mais mexe com aquela coisa da torcida de futebol que o André acabou de destacar. Isso vai para todos os lados, vai até para o remédio, vai até para a hidroxicloroquina. Parece que ela é canhota, ela é destra ou ela é ambidestra? Enfim, isso não tem o menor sentido. Pois é, deveria ser um momento de união, né, e harmonia dos poderes, né? Devemos estar todos unidos nisso, né? Essa torcida não vai adiantar para nada. Não é um momento de A ou B, é um momento de união. E acho que nós deveríamos ter, nesse momento, o presidente da República capitaneando essa união. Né? Até na Itália os partidos se uniram, imagina, que é uma coisa quase impossível. Sim. E tem certeza que conseguiria essa união. Pessoal, seguinte, vamos caminhar aqui no segundo tema do nosso Gente que Fala de hoje. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tornou lei o projeto do deputado Tenente Nascimento, que cria a Patrulha Maria da Penha, um conjunto de ações integradas para ajudar nas medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência doméstica. A lei vem em um ótimo momento, já que a quarentena fez aumentar os índices de violência nos lares, incluindo as agressões contra as mulheres e o abuso sexual de menores. Antes
da gente falar exatamente o que está acontecendo em relação à violência doméstica, deputado, nesse momento de quarentena, vamos falar sobre o projeto aprovado em si, sancionado pelo governador Dória. Eu verifiquei as informações. O governador ele vetou o ponto que o senhor criava um grupo formado por advogados, por assistentes sociais, por psicólogos, e esse grupo faria visitas monitoradas às mulheres em medidas protetivas. Esse é o ponto principal do projeto. Como é que fica agora a matéria, então? Na realidade, isso já existe. E já existe. Nós temos aqui, Suzano, um município muito próximo, que eu vou até fazer essa citação, ele já faz isso através da Guarda Civil, da Guarda Municipal, da Guarda Civil Municipal. Então, o que acontece? O maior problema que nós encontramos dentro do projeto Patrulha Maria da Penha é a segunda denúncia. Quando você está com a medida protetiva, então a mulher teme em fazer a segunda denúncia. Ela está se agravando o problema e ela, se eu for falar agora, o problema vai se agravar. Então, eles já fazem uma ação integrada com a Secretaria de Promoção Social, com a Secretaria da Saúde, inclusive, e com a Secretaria da Justiça, porque tem alguns problemas jurídicos e problema social que acompanha após a ocorrência, após a medida protetiva que se segue. Então, nós pedimos que isso fosse já usual. Então, ele vetou, sim, mas só que a Polícia Militar e alguns municípios já fazem essa atuação. Então, ela recebe a segunda denúncia. Então, nós vamos ter lá, juntamente com, de preferência, uma policial feminina e também o corpo jurídico para tentar atender essa ação imediata. Nós temos as visitas, desculpe, deputado, as visitas vão ocorrer, porém, com a presença da polícia, não com essa equipe. Com a presença da polícia, isso, a presença da polícia. Se faz necessário, até para ela se sentir mais segura, porque ela vai numa delegacia e ela, na DDM, por exemplo, uma delegacia qualquer, e faz a denúncia. Só que ela conta até a página 9, ela não conta toda a realidade. Quando você tem um profissional de saúde, um profissional, um agente social, da área social, um psicólogo, você vai extrair realmente muito mais para dar o remédio na dose certa. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira aqui embaixo, no Glicério, que é um importante projeto que foi do governo Bolsonaro, inclusive. Investiu 10 milhões e 300 lá. Nós temos lá a DDM, nós temos lá a Procuradoria, nós temos o Tribunal de Justiça lá já funcionando, nós temos a Delegacia da Polícia Civil e nós temos a Guarda Civil que faz esse trabalho de acompanhamento, buscar uma criança para colocar lá no albergue temporário de 48 horas, temos lá a Defensoria Pública. Então, temos tudo bem organizado. O que faltava ali? A Polícia Militar, que já exerce a função, mas nós precisamos estender nos outros municípios para que venha ter efetividade esse projeto, principalmente num momento como esse, em que aumentou em 20% as denúncias contra a mulher e também contra as crianças e idosos, que também é crescente nesse período da quarentena. Olha, temos números aqui divulgados hoje, relatos de brigas de casais aumentam 431% desde o início do isolamento provocado pelo coronavírus. São dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram analisadas 52.513 menções no Twitter, das quais 5.583 indicavam ocorrência de violência contra mulheres. Sua análise, Andréa? Eu acho que eu não conheço a lei com detalhes, mas é super bem-vinda, viu? Porque a gente está vendo, com pandemia ou sem pandemia, é o fim da picada o que acontece, o que tem acontecido de violência contra a mulher. Então, aí o deputado Nascimento é a exceção para confirmar a regra de que a Assembleia faz muito pouco. Essa é uma lei que é de uma importância enorme para o Estado de São Paulo e é uma típica coisa que o Estado tem que fazer. Pena terem vetado esse item da comissão multidisciplinar, que ela poderia existir, pelo menos para analisar os casos. E a PM tem que ir com as mulheres sempre, não tem dúvida, porque a mulher se intimida, tem medo, o homem é violento,
a cidade é uma cidade muito violenta, que todo mundo gosta de ver e de falar de São Paulo como uma cidade acolhedora, poética e tal. Agora, com a pandemia, quem sabe, as pessoas estão percebendo que o poder público abandonou metade de São Paulo, a própria sorte, a periferia de São Paulo está largada a muitas gestões, né? Você fala em isolamento, fala em quarentena, na Brasilândia, é só quem não conhece a Brasilândia, quem não conhece a cidade de Tiradentes, quem não conhece a periferia, uma cidade que tem 3,5 milhões de pessoas sem saneamento básico, sem esgoto em casa, e tem 1.260 favelas. Claro que a violência familiar acaba aparecendo, tanto pela pouca educação, como também pelas condições de pouca dignidade na forma de viver, que estimula a violência. Então, o deputado aí teve visão de enxergar uma legislação que não é importante por causa da pandemia, ela é importante sempre. São Paulo tem características que, infelizmente, estimulam esse tipo de violência. A violência familiar, eu diria, não é nem só contra a mulher. Contra a mulher tem essa questão cultural, né, chucra ainda do brasileiro de ser machista e achar que pode tudo, né? Então, parabéns aí, deputado Nascimento, pela iniciativa e pela lei. Tomara que se faça essa comissão, que poderia se criar até numa lei à parte, uma comissão que poderia até ser da própria PM, que convidasse tal para analisar caso a caso, para ver o tratamento e que medidas pode se fazer até preventivas. Você analisando os casos existentes, você começa a ver o que pode ser feito para minimizar e reduzir isso. Só me permita, Mauro, Sim, só um complemento. Uhum. Então, como disse o André, não adianta só fazer a lei, nós temos que cobrar. Não depende só do deputado, depende de vocês também nos ajudar na cobrança. Por exemplo, nós tivemos agora o www.delegaciaeletronicapoliciacivil.com.br, em que você, isso foi após a lei, em que você faz o seu boletim de ocorrência, principalmente no período da quarentena, pelo aplicativo. Você faz o boletim. E aí nós vamos acionar uma viatura para ir até o local, para realmente ir ao local da crise. Então, tem muitas ideias, porque nós temos 90 dias. Como entrou a quarentena, então, ela entrou já de uma maneira que tem que trocar o pneu com o carro andando. Eu conversei com a ministra Damares, estive lá, fui no Congresso, fui no Mato Grosso, fui no Paraná, eu fui verificar o que nós podemos trazer de bom para que a lei tenha efetividade. E uma das coisas boas, eu quero dizer aqui, você tem em São Paulo, você diz que é 190, Polícia Militar, você tem o aplicativo SOS Mulher, você tem esse que eu já falei, a delegacia eletrônica, que você faz o boletim de ocorrência. Você tem o 180, que é do governo federal, 24 horas que você pode fazer a denúncia. Você tem o Disque 100, violação do direito das crianças e também dos idosos. Como disse muito bem o André, ele conhece bem a nossa cidade aí, que ele está há muito tempo trabalhando a serviço da nosso povo, da nossa cidade, e é exatamente isso. Não é só contra a mulher, é contra idosos, e não é só a violência física, viu, Mauro? É a violência também psicológica, enfim, tem outro tipo de violência aí. Procurador Fabrício Pieroni, o que chega aí na PGE em relação a esse drama, esse flagelo da violência contra a mulher? Esse é um tema que acaba não refletindo na Procuradoria do Estado. Tá? É um tema mais afeto à Defensoria Pública, ao Ministério Público, porque nós estamos tratando de crimes nesse caso, né? Por conta até da pauta do programa, eu fui conhecer a legislação. Eu gostaria de parabenizar o deputado, né? Uma importante ajuda mesmo no acompanhamento dessa execução das medidas protetivas, né? As mulheres vítimas de violência. Eu acho que ele foi muito feliz nessa legislação, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela protege depois da violência já realizada e parece que se esquece do acompanhamento, né? Porque a violência continua. A violência continua, você pode até ter um afastamento, piora, ou piora, né? E eu acho que está até nos considerandos do projeto, né? O ano passado nós tivemos 27% de aumento de feminicídio no Brasil, e agora esse dado absurdo de 400% de aumento de brigas de casais. Então, a lei veio em boa hora, por conta do isolamento social, que com certeza deve aumentar mesmo
a violência, né? Porque nós temos as vítimas e o algoz na mesma casa 24 horas, é bem provável que aumente mesmo essa violência, mas isso tem que continuar, né? E tem que, cada vez, nós temos que melhorar a legislação de proteção. Né? Absurdo o que acontece Deixa eu no fazer Brasil. um parênteses aqui, que a gente acho que tem também, além de parabéns para o deputado Nascimento pela iniciativa, mas olha quando a gente tem que lembrar o Franco Montoro, em 82, quando criou a Delegacia da Mulher. Exatamente. E foi falado que era uma frescura, uma bobagem. Exato. Então, você Isso vê mesmo. como tem políticos, que eu sempre falo que esses são os homens públicos, que são aqueles que pensam nas próximas gerações, não pensam na próxima eleição. O Montoro teve visão e fez uma coisa importante. Hoje a Delegacia da Mulher é um item aí importantíssimo na questão de segurança, e nós temos assistido isso, infelizmente. Seguindo com mais um tema, na edição do programa Gente que Fala de hoje, a Prefeitura de São Paulo criou um comitê intersecretarial de contingência funerária para evitar uma crise nos sepultamentos, como as registradas em Guayaquil, no Equador, e também em Nova York, nos Estados Unidos. O comitê reunirá representantes das áreas de segurança, saúde e outros departamentos para agilizar processos e organizar a estrutura funerária da cidade. Agora, no final de semana, retroescavadeiras abriram centenas de novos túmulos nos principais cemitérios da cidade. André, eu falei aqui, o texto diz o seguinte: para agilizar processos e organizar a estrutura funerária da cidade. Esse é o ponto, agilizar processo, porque é muito burocrático e muito complexo tudo isso em condições normais de temperatura e pressão. Imagine num momento agora de Covid-19. Então, porque o serviço funerário de São Paulo, acho que a exceção de quando nós estávamos lá, ele é politizado o tempo todo, ele é entregue só à ação política. Então, você tem uma desorganização, basta ir nos cemitérios de São Paulo, vamos pegar um cemitério que o prefeito gosta de separar coisa de rico e de pobre, vamos no cemitério de rico, que é o cemitério da Consolação, vai ver o que é que está aqui. O estado que está o cemitério da Consolação. Não tem mais um nome em túmulo nenhum, uma sujeira, um cheiro, tudo abandonado. E assim todos os cemitérios da cidade. Agora, nós estamos assistindo, infelizmente, morrem. Você tem que fazer em torno, se não me engano, 250 enterros por dia na cidade de São Paulo, em épocas normais. Sobe um pouco no período de inverno. Eu fui secretário de serviços, cuidei do serviço funerário um período. Então, a parte burocrática, o problema nem é tanto a burocracia, o problema é você ter esse assunto na mão ainda do poder público, que a gestão dos cemitérios tem que ser privatizada urgentemente, porque a cidade tem 22 cemitérios públicos e tem 16 cemitérios privados, então não tem por que você ter os públicos, você tem que manter a parte documental, isso é óbvio, que em todo lugar é assim. A parte de gestão de cemitério já tinha que ser tem que ser privatizada. Na parte de funerária, quando eu estava na prefeitura, eu estava fazendo as agências, porque hoje você tem 2 lugares, ou 3, ou, se não me engano, nós fizemos um em Santo Amaro, depois tem a Dr. Arnaldo e tem lá na 23 de Maio. Você imagina o cara que mora em Parelheiros, morre o irmão às 7h30 da noite. Ele tem que se mandar até a Dr. Arnaldo tinha, né? Ou até a 23 de maio. Ele vai chegar lá às 10h30 da noite. Na hora que ele terminar a documentação, ele não tem como voltar para casa. Então, eu acho, por exemplo, essa parte documental, para simplificar, eu queria transferi-las para algumas delegacias em cada um dos bairros da cidade. Isso facilitaria muito a vida das pessoas. A parte documental, obviamente. E a administração dos cemitérios, você tem que urgente privatizar. O problema é que essa gestão, ela decidiu pela privatização no início, né, quando o João Dória era prefeito, e aí mudou a gestão e a gestão abandonou os cemitérios. Eu acho que enquanto não privatizar, tem que cuidar. Que bom que fizeram essa comissão, isso é uma iniciativa positiva e absolutamente necessária para conseguir dar conta do que vai acontecer, porque não estava dando conta dos enterros normais.
que existiam na cidade. Você hoje morre alguém atropelado no lugar, você vai ver que o cadáver fica lá até o final do dia para o IML ou alguém recolher. Quer dizer, é uma coisa muito mal resolvida na cidade de São Paulo. Procurador Fabrício, a partir de agora, pode ser que seja uma coisa melhor resolvida. Estamos aprendendo muito com a Covid-19, em muitos aspectos se fala, é um divisor de águas, aqui para frente a situação será outra. Para este aspecto também da morte, ou seja, providenciar o sepultamento, tudo isso também a gente vai aprender e pode ser que a gente tenha um bom resultado nisso. Espero que a gente aprenda alguma coisa com essa crise, né? Também acho que ela é um divisor de águas, acho que o mundo será diferente depois dela, até para a gente aprender a fazer reuniões virtuais e parar de deslocar tanto. Essa é uma possibilidade. Mas essa questão dos enterros, né, é algo que o André, que conhece muito esse tema, disse, a gente tem que resolver isso. Né? Enterro digno é o mínimo que o Estado, prefeitura, no caso, tem que fornecer para o cidadão. Enterro digno. As cenas que nós assistimos aí pela TV em Guayaquil, em Nova York, essa repetição de uma cena dessa aí em São Paulo era algo que acho que ninguém gostaria de ver. Ainda bem que foi criado esse comitê e espero, né, que esse comitê funcione, né, que funcione. Sem dúvida. Mauro? Sim. Deputado? Pode seguir, deputado. Não, é importante, né? Esse tema foi muito feliz essa criação desse comitê intersecretarial de contingência funerária. Por quê? Como disse o André, né? Falei que o André conhece tudo a cidade aí. Parabéns, André, mais uma vez aí, lembrando Franco Montoro, em 82, um dos melhores governadores que nós tivemos, tá? E para a Polícia Militar também. Mas eu quero dizer o seguinte, como ele disse, 250 mortes por dia, já é a coisa natural. E agora, agravando-se a questão do próprio Covid, né? da pandemia. O que acontece agora? Estão falando, não, mas estão criando que todos têm que ser por causa do Covid, por causa do Covid. Não se trata disso. O que acontece é que, muitas vezes, a pessoa está em um hospital, a pessoa vem a morrer de uma enfermidade, de uma doença respiratória, ou até do coração. O que acontece? Se você não tem o diagnóstico ainda, se não foi testado ou não, o que você tem que fazer? É tomar as medidas protetivas, é se guardar, porque quando você vai a um cemitério, quando você vai ao hospital, você está propenso realmente a ser positivado. Então, o que acontece? O que está sendo feito, 10 pessoas, 1 hora de velório, tem que ser para todos os casos. Então, esse comitê vem realmente atender, espero que venha atender e ser eficaz nessas medidas, para que a família não fique, não, mas morreu de Covid, não morreu, depois que enterrou, olha, ele estava também, e aquele contato que você teve durante aquele período da enfermidade. Então, parabéns, eu só tenho que, realmente, o que dai a César, o que é de César, o que é certo, então esperamos que realmente nós não venhamos a chegar como esses outros países aí, porque o nosso Brasil, nossa São Paulo, é melhor que eles. Pessoal, a Procuradoria-Geral do Estado é hoje um dos órgãos mais demandados na pandemia. São inúmeras ações ajuizadas para lidar com a crise e garantir que as políticas públicas baseadas em critérios técnicos e científicos prevaleçam, como as que buscam suspender decisões que determinaram o bloqueio de rodovias e o trânsito de pessoas entre municípios, entre outras. A Procuradoria-Geral do Estado está presente em todas as secretarias e seu trabalho nessa situação de calamidade não se resume apenas à saúde. Procurador Fabrício Pieroni, quais são as principais ações ajuizadas aí na PGE? O que demanda mais? Obrigado, Mauro, porque um programa como o seu é importante para a gente até dizer para a nossa sociedade o que faz a Procuradoria, né? É um órgão pouco conhecido da sociedade, ele é confundido muitas vezes com o Ministério Público,
é promotor, o nome parecido e tal, mas a Procuradoria ela tem uma função essencial para a administração pública, né? E ela tem duas áreas importantes, né? A consultoria jurídica está presente em todos os órgãos da administração, direta e indireta em todas as secretarias, e nesse ponto a Procuradoria está praticamente se reinventando nessa pandemia, né? Nós estamos em teletrabalho já há algum tempo, uma boa parte dessa nossa carreira está em teletrabalho, outras estão presenciais em todos os órgãos, mas seja numa compra de insumos, de medicamentos, na construção de hospitais de campanha, por exemplo, na área de saúde pública, né? Tudo isso passa antes pela Procuradoria do Estado, para que essas políticas públicas estejam dentro do ordenamento jurídico e não sejam contestadas futuramente. Mas não só na saúde pública, né? Nós tivemos aí na caso de educação, né, a paralisação de todas as aulas nas escolas. A secretaria teve que se reinventar também com aulas à distância. A Procuradoria participou de toda a modulação jurídica dessa nova política de educação à distância, da entrega de valores para as famílias mais carentes que hoje não recebem mais a merenda escolar, né? A merenda escolar é talvez a principal refeição para muitas crianças, né? E sem as aulas, elas acabam não recebendo essa merenda, né? Então, foi feita uma política pública de entrega de um valor diretamente a essa família, isso a Procuradoria participou diretamente. Na questão da segurança pública, né? A Procuradoria está presente tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, dentro da Polícia Civil, para a manutenção desse grande contingente nosso que nós temos o maior contingente de segurança pública do mundo, os maiores do mundo, que é a Polícia do Estado de São Paulo. Tudo isso dentro da consultoria jurídica. Mas temos uma outra área também tão importante, que é a representação judicial, é a defesa do Estado de São Paulo em juízo. E nisso nós estamos sendo demandados de forma brutal, né? Em um mês da pandemia, com o Poder Judiciário fechado, a Procuradoria recebeu mais de 80 mil ações. Né? 80 mil ações. Já elaboramos mais de 9 mil contestações, 6 mil recursos, e uma boa parte dessas ações envolvendo a questão da pandemia. Seja ações do próprio Ministério Público, ou de associações, ou dos municípios contestando as medidas do Estado, né? Então, nós temos aí, como você disse, a ação que determinou bloqueio de rodovias, proibição de ingresso de pessoas em determinadas cidades. Nós tivemos ações que contestavam o próprio decreto da quarentena, né? Tanto para afrouxar o decreto, como para até torná-lo mais rígido, né? Tivemos uma ação que determinava que o governo tornasse o decreto ainda mais rígido do que ele é. E a Procuradoria tem a missão de defender em juízo essas políticas públicas, que são baseadas em critérios técnicos. Né? Nós tivemos ações, por exemplo, uma que determinou o fechamento do metrô, que pretendia determinar o fechamento do metrô e CPTM. A Procuradoria teve que atuar nessa ação. Ou tivemos uma outra, que teve, inclusive, liminar, que determinava o afastamento dos profissionais de saúde de mais de 60 anos de idade. Isso quebrava o sistema de saúde. Só no HC, por exemplo, 60% dos servidores têm mais de 60 anos de idade. Fecharia o Hospital das Clínicas de São Paulo. Isso são apenas algumas medidas que a Procuradoria está sendo obrigada a trabalhar de uma forma absolutamente célere para garantir isso. Né? E mais do que isso, a gente está entrando com ações também. Né? A Procuradoria entrou com ação no Supremo Tribunal Federal e conseguiu a suspensão do pagamento da dívida do Estado de São Paulo com a União. E com isso garantiu 7 bilhões de reais para o Estado de São Paulo, direcionado para a pandemia. Então, tudo isso mostra a importância que a Procuradoria tem na administração pública. Estamos agora revelando isso para a sociedade, né? Está dando muito claro isso para a sociedade. Tanto que o próprio presidente Bolsonaro, no decreto dele, que trata das profissões essenciais, ele coloca lá a advocacia pública como uma função essencial nessa pandemia. E é uma função essencial pela Constituição Federal já, né? Desde 88.
né? Mais ou menos isso para mostrar um pouco da importância nossa nesse momento. Foi muito bom o seu esclarecimento, muito pertinente. A diferença entre um procurador do Estado e um procurador do Ministério Público, né? São instituições diferentes e atribuições completamente diferentes para cada uma delas e para cada um. Muitas vezes estamos em lados opostos, inclusive. Em lados opostos. Mas eu vou dizer, eu que estive nas várias esferas de governo já, eu sempre tive no gabinete, o próximo, sempre um procurador, porque tem um papel preventivo também muito grande. Você não quer fazer bobagem, no sentido de errar, e aí coisa que você faz uma licitação e para no Tribunal de Contas ou para em algum lugar, você com os procuradores, você faz toda a prevenção. É como você trabalhar com um advogado, né? E sabe, ele que vai ter que te defender depois, então você com ele, você já consegue evitar todos os problemas. Eu acho que numa época como essa, que está se tendo que fazer uma série de excepcionalidades e flexibilizações, fundamental você ter a Procuradoria junto como preventivo, para evitar de que trave o processo num momento importante, como ele disse, não te parem um metrô, não te paralisem o Hospital das Clínicas porque quer fazer gênero, alguém quer entrar com uma ação para fazer a bela figura, todo fazer mundo tem uma ideia demagogia. nesse momento, né? Todo mundo tem ideia, não é? Ideia. Todo mundo tem ideia e todo mundo quer o holofote. Sim. Então, é uma tragédia. Depois de Lava Jato, a única forma de você aceitar ser secretário, aceitar cargo público, é ter um procurador do seu lado para evitar acabar na cadeia, não por problemas seus, por problemas de interpretação ou de gente que te coloca engelado. A quantidade de órgãos de controle que nós temos hoje, nós temos muitos órgãos de controle, né? Hoje, para ser administrador é muito difícil. O administrador público hoje ele sofre muito. Deputado Tenente Nascimento, na esteira do que disse o André Matarazzo e o Fabrício, oi? E ter sempre um procurador lá, na elaboração das suas propostas, na hora de fazer as justificativas das matérias. O senhor se socorre também de procuradores, toda essa parte técnica? É fundamental, né, o Mauro? Você nos conhece, nós trabalhamos juntos na Assembleia há 24 anos, né, como assessor, agora que nós entramos como deputados, e é fundamental, principalmente a comissão, a CCJ, do qual eu sou mesmo titular, vice-presidente. Quando nós chegar um projeto de lei de que nós precisamos ter realmente informações importantes, a Procuradoria, e o Fabrício foi muito feliz aí, porque eu recebo no gabinete, principalmente na área de segurança e saúde, como que nós vamos fazer? Nós vamos impedir que eles não trabalhem também? Eles têm que ter o isolamento? Inclusive, um projeto de lei baseado nisso que ele falou dos profissionais da saúde, que eu coloquei, e uma indicação, que é para que os profissionais da área de saúde e também de segurança que vierem a falecer do Covid, eles tenham os direitos como se tivesse morto em serviço. E aí, quando chegou na Assembleia, aí nós procuramos lá, procurar mais dados, até nós estamos adaptando esse projeto, não somente para eles, para todo o funcionalismo, porque, de alguma forma, ele não pode abandonar. Já pensou fechar todas as clínicas? Pelo amor de Deus, é o nosso maior força que nós temos. Então, a Procuradoria, de fato, eu tenho recorrido todos os meus projetos, eu tenho recorrido à Procuradoria e tenho procurado, de alguma forma, ter maior subsídios e para que possamos fazer com que venha efetivar essa lei. E parabéns à Procuradoria, que essa força-tarefa aí, como você disse, Fabrício, nós estamos nos adaptando e reinventando, porque eu não mexia muito com a tecnologia, estou agora sendo forçado a fazer isso. Mas parabéns, e acho que a Procuradoria tem sido um papel importantíssimo nessa pandemia e nessa ação que nós estamos todos empenhados, todos pela vida. Pessoal, durante a votação no Senado do projeto de lei número 1179, que trata das relações jurídicas durante a pandemia de coronavírus, os senadores aprovaram a emenda número 53, que permite o funcionamento de igrejas durante a pandemia de Covid-19. O texto da emenda defende
a importância de manter o funcionamento das instituições como fator de auxílio às políticas públicas de saúde da alma e do coração. Deputado Tenente Nascimento, manter as igrejas, por mais que a gente entenda os argumentos, não favorece a aglomeração? Olha, deixa eu lhe dizer. Esse foi um outro bom projeto de lei que foi feito assim, meio que na calada da noite. Nós fomos pegos assim, que de surpresa, em que fechar as igrejas até 30 de outubro, não é só durante a questão da pandemia, até 30 de outubro. E aí eu acionei os senadores Carlos Viana, nosso irmão, o Marcos Rogério, Isalci, Lucas, Luiz do Carmo e, logicamente, nosso combatido e combalido senador Major Olímpio, que deu apoio incondicional para que retirássemos do artigo 4 essa condição. As nossas igrejas, elas respeitam, nós temos que respeitar a lei, primeiramente. Quando se deu, logicamente, a quarentena, uma das primeiras coisas que eu fiz é ligar os nossos pastores, aos nossos principais lideranças evangélicas e dizer: vamos obedecer à lei. O que nós temos que fazer? O que diz o Ministério da Saúde? Aglomeração? Não. Então, nós passamos a ter os cultos live, os cultos virtuais. Então, nós temos lá 10, no máximo 15 pessoas obedecendo as regras, obedecendo a higienização. E, a partir daí, quando nós falávamos para 200, 300 pessoas num culto, nós passamos a falar para 2.000, 10.000 e tantas outras mil. Mas fechar a igreja, não. Então, não é que vai ter aglomeração. Nós estamos obedecendo, sim. E aí foi retirado do texto. Eu estava na hora do voto, inclusive, eu ligando, pelo amor de Deus, senador, tal. Aí o Major Olímpio foi muito feliz. Aí ele falou: olha, nós temos que retirar, não só as igrejas, tem outras entidades que também estavam no artigo 4, que foi retirado. Então, eu parabenizo o Senado, ainda vai para a Câmara Federal, né, para ser realmente efetivada o projeto, mas as igrejas estão fazendo um papel importante, porque você sabe que ficar em casa, às vezes, uma família de 5, 10 pessoas, quando ela abre lá a live e que tem uma pessoa falando boas novas, um incentivo. Um problema com a comunicação do deputado. André, segue. Eu acho, Mauro, então, a lei, o artigo, ele diz para as igrejas ficarem abertas, mas não autoriza a fazer cultos. Sim. E não pode ser os cultos. A igreja aberta, efetivamente, até é importante, porque os espaços são espaços importantes. Aliás, eu, se for prefeito um dia, tenho um papel importantíssimo para essas igrejas com relação à parte de assistência social, em função dos espaços enormes que elas têm, uma mão de obra fantástica. Então, a parceria com elas, a parceria com as igrejas é uma coisa vital aqui na cidade de São Paulo, uma parceria de gente grande, com muito mais espaço. Eu acho que não, fizeram bem, não precisa fechar as igrejas. Eu acho, Mauro, que chega uma hora também, a gente não pode ter o Estado que vai pagiar as pessoas. Quer se aglomerar, quer sair, quer morrer, o que você vai fazer? O cara tem que ter responsabilidade. Como o Fabrício disse, a gente espera que dessa pandemia o Brasil saia melhor. O que eu digo, a meu ponto de vista, sair melhor significaria que as pessoas tivessem mais responsabilidade, elas com elas mesmas. Você não tem que ter lei para tudo. Países que passaram guerras, você vai para a Itália, que é um país indisciplinado, vai ver se na pandemia, se alguém está saindo na rua, se precisa grandes, você tem lá um outro prefeito histriônico gritando com o sujeito e tal. Mas veja a Rússia, que é um país também que sempre teve governos autoritários, mas lá, desde que a Rússia é Rússia, sempre teve. A disciplina, a responsabilidade. Eu acho que as pessoas têm que começar a se responsabilizarem pelos seus atos. Então, o que eu falo, quando a gente vê gente dita esclarecida, né, porque eu acho que a gente tem que separar bem, não é ser rico não significa ser esclarecido, é quase que ao contrário hoje em dia, infelizmente. Mas você vê essa turma com carrão, fazendo carreata, fazendo
brincadeira, fazendo meme o tempo inteiro com a pandemia, é que, sabe o que é? Que eu digo, nunca passou dificuldade na vida, nunca passou um aperto efetivo, como os povos europeus, como o americano que vai para a guerra e participa de todas as guerras. Tomara que essa pandemia ensine que o país e que o brasileiro leve as coisas mais a sério, tenha responsabilidade com ele mesmo, que não precisa o Estado ficar pagiando tudo, então, porque não tem cabimento. Mas, André, o fato do Estado pagiar justamente não é por causa disso, por causa dessa indisciplina, quer dizer, o poder público acaba pondo a mão em cima. Claro, não, mas faz o que pode, mas chega uma hora, por exemplo, você pega e fala, você proíbe as igrejas de funcionarem. Como é que você controla isso? Te dou um exemplo. Cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes tem 300 igrejas. Isso significa 300 denominações, não é templo. Isso é um bem para qualquer governo. Como é que vai fiscalizar isso? Não vai fiscalizar. Então, eu acho que aí a igreja, cada um, a igreja e o fiel, tem que ter responsabilidade. Não é para fazer culto. Agora, chega uma hora que você também entrega para a responsabilidade do sujeito. Quer se matar? Se mata. Mauro, só me permita só completar a fala do André aí, que eu não falei, que ele falou da importância da igreja. Eu estou com 3 frentes de igrejas trabalhando. Eu tenho uma que nós estamos fazendo 2.000 refeições por dia, e no sábado e domingo, 3.000 refeições. Então, a igreja está sendo fundamental, e nós descobrimos mais isso dentro dessa quarentena. Vamos ouvir o Fabrício para a gente encerrar esse tema, porque tem perguntas do público que fala e o tempo está passando rápido. Vamos lá, Fabrício. Está passando muito rápido, né? Tem que fazer outro programa. Programa bom é assim. Me parece correto mesmo a liberação de igreja. O que não pode é culto. Né? Nesse caso, eu lembro daquela cena, acho que vai ficar nos livros de história, do Papa Francisco celebrando na Praça São Pedro sozinho. Né? É isso. Eu acho que essa será uma cena que daqui a 30 anos no livro de história, aquela foto do Papa Francisco estará nos livros de história. Então é isso que a gente tem que entender nesse momento. O que não pode é o culto. E a questão da solidariedade das igrejas é importantíssimo mesmo. Procurador Fabrício Pieroni, o Arthur Mendes pergunta pelo Facebook como é a fiscalização feita em relação aos gastos emergenciais na pandemia, incluindo a instalação de hospitais de campanha. Isso não compete à PGE, né? Não compete à fiscalização financeira desse dado. Né? Nós temos o Tribunal de Contas para isso e temos a Corregedoria da Administração também, mas a Procuradoria faz a fiscalização, vamos chamar assim, jurídica de todas essas despesas, de todos esses contratos que estão sendo realizados. Na prefeitura, deixa eu até só completando, no caso da prefeitura, tem a controladoria do município, que inclusive a Câmara enfraqueceu ela e o prefeito sancionou uma lei, e o Ministério Público fez devolver os poderes para ela para fiscalizar exatamente isso. Isso, no Estado, a Corregedoria da Administração presta essa mesma função. A Vera do Campo Limpo te pergunta, Andréa Matarazzo, a prefeitura acerta ao reduzir a quantidade de ônibus para evitar aglomerações? Claro que não. A prefeitura fez uma cretinice que eu nunca vi na minha vida, até porque fizeram um projeto de lei que assegura aos ônibus o salário dos motoristas funcionando ou parados. A prefeitura está pagando esses ônibus andando ou parados. Então, para mim, eu acho criminoso, falo aqui, ter reduzido os ônibus. Os ônibus tinham que estar a frota completa na rua para evitar aglomeração em plataforma e não correr risco motorista e os passageiros em ônibus cheios. Um absurdo. Nós estamos gastando igual. Só está tirando da população os ônibus, o que é uma vergonha absoluta. A Luciana Ortiz pergunta pelo Instagram para o senhor deputado Tenente Nascimento. Ela diz assim, se acabarmos com a quarentena e a pandemia for mais longa e causar muito mais problemas e mortes, o efeito na economia a longo prazo não será ainda pior? Luciana Ortiz pergunta pelo Instagram. Na realidade, o efeito ele vai ser, de qualquer forma, desastroso. De qualquer forma, ele será... Nós teremos que realmente tomar providências após a epidemia. Não pensa você que vai ser um mar de rosa. Vai ser de qualquer forma.
Então, esse é o motivo pelo qual nós temos que realmente ter consciência, a responsabilidade, como disse o André, temos que ter responsabilidade. Tenha lá os 2 metros, tenha lá as situações que estão sendo estabelecidas pelo Ministério da Saúde. E o objetivo, até agora, é achatar a curva. Porque Achatar. Não é que vai ficar isolamento para sempre, é não deixar ter um pico absurdo que os médicos vão começar a não deixar entrar na UTI e deixar as pessoas morrerem na rua. Só isso. Evitar que muita gente fique doente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Sim, Mas e vamos ter um trabalho dificílimo de reconstrução do país, isso ninguém tem a dúvida. Vamos ter que fazer um programa de reconstrução do Brasil. Deputado? Oi, exatamente. Agora, sempre, e vou defender, que sejamos a vertical, entendeu? A vertical, os serviços essenciais têm que funcionar respeitando as regras estabelecidas. Nós temos Curitiba, um grande exemplo que está sendo dado a todos nós. Deputado Tenente Nascimento, o senhor está com a palavra, sua despedida, a mensagem que fica nessa edição do programa Gente que Fala. Quero agradecer a Gente que Fala, pena que o tempo já está indo embora, mas eu quero dizer, voltando a falar da questão da Patrulha Maria da Penha. Gente, denuncie, fale. As mulheres não tenham medo de falar que nós estamos aí com todos esses mecanismos aí para ajudar você. E quanto ao nosso presidente, não teve nenhum AI-5 aí. Isso aí é fake news, como nós dizemos. Obrigado. Andréia, foi um prazer. Quero estar outras vezes com você. Fabrício, muito obrigado por tudo e até uma próxima. Mauro, a gente que fala. Um abraço a todos vocês. Procurador Fabrício Pieroni, sua palavra final. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de falar um pouco da Procuradoria e tratar desses assuntos tão importantes hoje, ao lado do André Matarazzo, do deputado Tenente Nascimento. Estive várias vezes com ele na Assembleia Legislativa aí por conta da reforma da Previdência no último ano, né? No último ano. E gostaria de agradecer e contar para a população paulista que podem contar com a Procuradoria do Estado, com os bravos procuradores e servidores da Procuradoria do Estado nesse momento também. André Matarazzo. Mauro, queria agradecer você muito pelo convite aqui para o programa, dar parabéns novamente ao deputado Nascimento pela lei brilhante. Deputado, parabéns pela lei, essa lei das patrulhas, que são fundamentais, e ao Fabrício, que eu sou um fã dos procuradores, porque, como eu digo, 25 anos de vida pública, se nunca tive processo, é porque me vali do trabalho desses servidores que são exemplares e essenciais dentro da estrutura da administração pública. Abraço, ao Mauro, muito obrigado. Ao Gente que Fala, um abraço meu ao Fausto Camunha, meu amigo de tantos anos. Muito obrigado a todos pela gentileza de atender mais uma vez o programa Gente que Fala. Obrigado pelas palavras. O deputado estadual Manuel Barbosa do Nascimento, o Tenente Nascimento, do PSL, o empresário André Matarazzo, o procurador do Estado Fabrício Pieroni, presidente da Associação dos Procuradores de Estado de São Paulo. Na mesa de som com a gente hoje, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, o jornalista Ricardo Godoy aqui no nosso backup, dando todo o apoio dentro da sala de videoconferência para essa transmissão, a direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, o Gente que Fala, você, ouvinte, espectador pelas redes sociais, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.